Bem-vindos em nome de Jesus à Igreja Batista Nações Unidas. Amigos e irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco mais daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Para aprender a palavra de Deus, a gente precisa primeiro ter um coração desejoso aprender as coisas de Deus. Sabia disso? Aprende as coisas de Deus quem quer aprender as coisas de Deus. Então a primeira coisa é preciso ter no coração um desejo profundo de conhecer a Deus. Então eu vou pedir a você que aonde você está aí hoje, você curve a sua cabeça. Se você está nos assistindo online, eu vou pedir que você feche os seus olhos aí onde você está, na sua casa. E nesse momento peça para Deus primeiro gerar no seu coração um desejo profundo das coisas de Deus. O homem não pode querer as coisas espirituais se Deus não mover o coração dele para isso. Então peça a Deus nesse momento: Deus, me dá um apetite, fome pela Tua palavra, pelas Tuas coisas, Senhor. Senhor, eu quero nesta hora orar junto com meus irmãos, te pedir que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, possa gerar em cada coração aqui nesta manhã um desejo profundo de Te conhecer melhor, Senhor. Nós precisamos e queremos Te conhecer melhor, Senhor, mas nós sabemos que esse desejo não brota naturalmente nos nossos corações. O Senhor precisa ministrar em nossas vidas este querer. Faz, Senhor, este milagre na nossa vida, porque só um milagre pode converter o coração do homem para as coisas do Senhor. Também te pedimos, ó Deus querido, que a ministração da Tua palavra seja clara, seja inteligível, e que nós possamos, ó Deus querido, sair daqui cheios do conhecimento, do amor e da graça de Jesus Cristo. E através do poder do Espírito Santo, a nossa vida será transformada, Senhor. Vem conosco, Senhor, e ministra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram o Salmo de número 22? Encontraram? Amém? Joia, que bom. Mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos falar um pouco sobre o tema da mensagem de hoje. É quando Deus fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio. Algum de vocês, vão abrir o confessionário aqui. Algum de vocês alguma vez já se sentiu abandonado ou abandonada? Já sentiu isso? Quando eu era criança, na verdade, eu nunca senti, eu posso dizer assim, esse sentimento de abandono. Nunca tive. Uma vez eu me perdi na praia de Copacabana e eu fiquei abandonado ali na praia, né? Então, um sentimento horrível de agora, né? Quando criança também, eu já sofri ameaças de ser abandonado, né? Ameaças. Ameaça de dizer assim, eu vou sumir, minha mãe, ela de vez em quando falava isso, olha, eu vou sumir. Mas era essa ameaça de abandono. Mas eu não creio que no fundo, ela não queria abandonar. Ela queria que a gente acalmasse, né? Que a gente parasse de fazer bagunça, né? Mas só a ideia de ser abandonado já fazia com que a situação mudasse lá em casa. Não sei na sua casa, né? Mas o sentimento de abandono, ele acontece, né? Você já perdeu o voo alguma vez? Já foi para o aeroporto e perdeu o voo? Você chegar assim, o portão fechou e você fala, e agora? Ou você já perdeu a carona, estando num lugar distante, tarde da noite, e quando você olha, o carro está indo embora e você diz, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu me lembro de uma vez que eu estava no Japão com a minha esposa, e fazendo só um voo de conexão, e dentro do ônibus que transporta as pessoas do avião até o terminal, descemos e tudo, e quando estamos andando, a minha esposa diz, a minha bolsa ficou dentro do ônibus, a bolsa com green card, com documento, com tudo, e eu olhei aquele ônibus partindo assim,
Gente, um sentimento de desespero tomou conta do meu coração. E eu corri tanto que eu consegui alcançar o ônibus. Esse foi o poder do desespero, do abandono. Né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer no Japão sem documento, sem dinheiro, sem nada, sem falar a língua? É uma experiência horrível, mas é uma experiência comum no nosso dia a dia. Porque a rejeição faz parte do mundo caído em que a gente vive. Rejeição faz parte, queridos. É uma experiência comum, porque a gente vê que amigos, eles nos abandonam. Famílias brigam, né? Negócios se desfazem. E esse sentimento, né? Ele tem a capacidade de muitas vezes cortar lá no fundo da alma da gente. E ele fica na nossa vida por muitos anos, às vezes a vida inteira. Aquela cicatriz, aquela ferida que não sara, de abandono, não é? E como isso já não fosse ruim o suficiente, falando do aspecto humano da coisa, e o que dizer sobre se sentir abandonado por Deus? Aí é pior ainda. Alguma vez, talvez você já tenha se sentido abandonado até por Deus. Talvez numa situação, num parente doente, um filho, um pai, uma mãe, e você ora, e você clama, você chora, você pede para Deus, e parece que Deus não ouve. Às vezes uma situação difícil na escola, onde você se sente rejeitado, onde você não gosta de estar ali, e você ora para Deus, e você pede para Deus te dar amigos, você pede para Deus te mudar aquela situação, e nada muda. Às vezes um conflito no trabalho, e você pede para Deus, Senhor, resolve essa situação, Senhor, muda essa história. E você ora pedindo para Deus ajudar e mudar, mas parece que aquela situação não muda e você não ouve nada, e Deus fica, parece que em silêncio. Será que estou falando língua estranha aqui? Não, acontece. Você fica desesperado por uma resposta. Você ora dia e noite, você vem no culto de quarta-feira, você vem, jejua, você vem nos cultos de domingo, você senta no primeiro banco e você clama e parece que nada. Deus está em silêncio. O que é que você faz quando você parece que sente que Deus está em silêncio? Você está sofrendo e ele simplesmente parece que para ele você não é importante. Parece que às vezes Deus está de férias, ou ele foi, sei lá, um retiro no céu, não responde. Ou pior ainda, talvez ele seja até uma invenção da sua imaginação. E aí você se pega pensando assim, será que Deus existe? Será que Deus se importa comigo? Ou então você às vezes já pensou assim, poxa, antigamente era mais fácil. Você começa a olhar para o povo da Bíblia, você fala assim, pô, antigamente para eles era moleza. Pô, Deus estava lá num pilar de fogo de noite, a nuvem durante o dia. Pô, era mais fácil. Você lembra de Gideão? Pô, quando Gideão teve uma crise de fé, Gideão, pô, Deus foi lá, falou com ele cara a cara, e ele ainda ficou com dúvida, mas Deus, ele fez uma prova com Deus, colocou lá nas pedras o sacrifício que ele falou que ia oferecer, e de repente Deus manda fogo sair da pedra e consome tudo. Pô, se Deus fizesse isso comigo, eu não ia ter essa crise que eu estou tendo hoje. Para eles era fácil, agora para mim, poxa, não é justo. Já pensou isso? Já se pegou pensando assim que para o povo da Bíblia as coisas parece que era mais fácil?
Era só eles clamar e Deus vinha ao socorro e libertava e salvava, e o mar se abria, e o chão se abria, engolia os inimigos, e Deus fazia acontecer, Deus estava sempre presente lá. Por que que comigo não é assim? Às vezes a gente se pega pensando até que não é tão importante para Deus. Você às vezes sente que até como que um pouco insignificante para Deus se preocupar com você. Pô, aí você pensa, pô, dentro de tantas coisas que Deus tem para cuidar, claro que Ele não vai se importar comigo, claro que Ele não vai ter tempo para olhar para esses meus probleminhas, diante de tantos problemas que Deus tem para resolver no mundo. Eu não sou nada, eu não vou nem incomodar Deus com esse pedido. Às vezes um sentimento de que para Deus você é o mais baixo de todas as pessoas na face da terra, que às vezes até parece que nem ser humano você é um verme diante de Deus, insignificante. E às vezes também pode ser que haja aquele sentimento de fracasso no testemunho. De fracasso no testemunho. Como é que você se sente quando esse tipo de coisas acontece com você? Quando as crises acontecem, as coisas não se resolvem, será que chacoalha a tua fé? Porque você se pega pensando assim, poxa, eu sou cristão, eu até onde sei tenho andado na presença do Senhor, até onde sei não há pecado na minha vida, não há rebeldia, eu tenho me submetido ao senhorio de Cristo, tenho confiado em Deus, mas olha o testemunho que eu estou dando nessa situação. Olha porque meus amigos, eles olham para mim, eles sabem que eu sou crente, eles sabem que eu sou uma pessoa temente a Deus, mas de repente eles olham para mim e tudo que eles veem e dão risada da situação. Eles falam, olha lá, ele é crente, ela é crente, serve a Deus, mas tudo que eles veem sou eu orando a um Deus que não responde, a situação não muda, e o que eles olham é esse Deus que eu digo que é amoroso, que é bondoso, não se importando com ele. Olha aí quem ele é. E aí você se pega pensando assim, Senhor, olha o testemunho que eu estou dando com essa situação. Talvez você já se pegou pensando assim um dia, que parece que realmente você foi abandonado. E tudo que as outras pessoas veem é a continuação do sofrimento na sua vida. E aí você diz, Deus está em silêncio. E a história da canção da pipoca é muito interessante e ilustra bem isso que eu estou falando. O professor da escola dominical fez uma canção chamada Canção da Pipoca para as crianças. E a canção era o seguinte: as crianças tinham que começar cantando agachadas. Eles cantavam agachadas. E num determinado ponto da música, as crianças tinham que pular igual pipoca. E aí as crianças ficavam pulando igual pipoca o resto da canção. E aquilo pegou, e a criançada da escola dominical adorava cantar aquela música. O professor está lá cantando com as crianças, e as crianças estão pulando, pá, pá, pá. E ele observou que um menino permanecia agachado. E ele ficou intrigado com aquilo, e ele foi lá no menino e disse assim, por que você não está pulando com as outras pipoquinhas? O menino disse assim, porque eu estou queimando no fundo da panela.
Mas às vezes essa é a história da nossa vida. Todo mundo ao nosso redor está pulando alegremente, igual pipoca. E a gente está queimando no fundo da panela. Se alguma vez esse sentimento de abandono falou o seu coração, a gente precisa entender que esses problemas da vida, quando a gente tem que encarar, eles assustam a gente. Eles assustam. Os problemas pesados que entram na nossa vida, eles têm a capacidade de nos afrontar como uma manada de touros ferozes, pronto para nos pisotear. Ou como um bando de leões cercando ao nosso redor, pronto para nos despedaçar. Eles assustam. Problemas assustam. Problemas também esgotam a nossa vida. Às vezes os problemas eles são tão grandes e a gente fica tão tenso, os músculos parece que vão dando nós, e às vezes a gente tem até cãibra, porque afeta o nosso físico. Às vezes o nosso coração ele fica se derretendo como uma cera perto do fogo. Os problemas eles têm essa capacidade de tirar toda a coragem de dentro do nosso coração. Problemas eles têm essa capacidade. Eles esgotam a gente. Tira a nossa força, tira o nosso ânimo. Problema chacoalha a nossa fé. Chacoalha a nossa estrutura. Então a dor é real, e eu acredito que a maioria aqui já é adulto o suficiente para entender o que é que eu estou falando. Que o sofrimento ele é real, e a gente não pode subestimar a dor que ele gera no nosso coração. E o sentimento de abandono ele é intenso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você algum dia se sentiu assim, ou hoje se sente assim, eu preciso dizer para você que você está em boas companhias. Você está em boa companhia. Por quê? Porque o salmo que nós vamos ler hoje, o que eu acabei de descrever para você aqui, é apenas uma paráfrase do Salmo 22. Tudo que eu acabei de falar para você aqui foi só uma ilustração do que está contido no Salmo de número 22. Salmo que Davi escreveu. O rei, o profeta Davi escreveu. E está tudo aqui no Salmo de número 22, e eu quero ler junto com vocês. E eu quero ver se você consegue, junto comigo, identificar alguns desses sentimentos que eu acabei de falar aqui agora, que estão relacionados com a vida de Davi. Salmo de número 22, começa aí no verso de número 1. Salmo 22, 1. Ele diz assim: meu Deus, por que me desamparastes? Aqui nós temos nitidamente a descrição de um sentimento de abandono. Um sentimento de abandono, um sentimento real, que Davi está declarando: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar? Verso número 2. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. Aqui nós vimos um sentimento de rejeição, que ele clama e Deus simplesmente não responde. Verso 3, tu, porém, és santo, és reis, és o louvor de Israel. Né? E aí o verso 4, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Aqui nós vimos assim: Senhor, tu fez para eles, mas e eu? E eu? Olha o sentimento que ele expressa aqui. Ele está vendo, ele conhece a história, ele conhece o que Deus fez no passado para os outros, mas e eu? E eu, meu Deus? Então ele sente um sentimento de indiferença.
Verso 6, mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Ele se vê como o menor de todos os seres. Ele diz assim: eu não sou nem um ser humano, eu sou um verme. E verme é uma expressão que a Bíblia usa para dizer algo que é indigno, aliás, é digno de morrer, de ser aniquilado. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Ele diz: Senhor, olha o testemunho que eu estou dando, olha o testemunho da minha vida para essas pessoas que estão olhando essa minha situação. Eles estão caçoando do teu nome, Senhor. Eles estão dizendo para mim clamar, para ver se o Senhor vai responder. Então há um sentimento de desespero aqui, de insignificância. Verso 9, contudo tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança, junto no seio de minha mãe. Desde que nasci, eu fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. E aqui nós vimos um sentimento de rejeição. Ele diz assim: Senhor, desde o ventre eu tenho te servido, desde o ventre eu sou teu servo. E há aqui um sentimento de falta de lealdade da parte de Deus. Ele pode até dizer assim: Deus, tu não está sendo leal comigo, eu tenho te servido todos esses anos eu tenho andado contigo e a minha situação não muda. Você está conseguindo ver esse sentimento aqui? Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Me deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, e um bando de homens mau me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Aqui, queridos, ele resume essa primeira parte do Salmo com esse pranto, com esse lamento, com esse sentimento de indignidade, esse sentimento de desespero e de abandono total da parte de Deus. Queridos, Deus nos deu esta palavra que é para nos ajudar. Quando você leu essa parte aqui hoje, você lembrou de alguém que citou esse salmo também? Quem? Jesus citou esse salmo. Você lembra de quando foi que Jesus citou esse salmo? Na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele citou o primeiro versículo desse salmo. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Interessante, queridos, que os salmos da Bíblia, eles foram escritos como um inário. Os salmos eram o inário no culto dos servos de Deus daquela época. Então, o Salmo 22 era uma canção cantada nas sinagogas daquela época. Era uma canção cantada no local de adoração. Ok? Então, quando Jesus cita assim: meu Deus, por que me desamparaste? Aquelas pessoas que estavam ao redor da cruz, elas conheciam esta canção, elas conheciam este salmo, e automaticamente, talvez até alguns deles começaram a cantarolar o hino na sua mente. Como se eu dissesse aqui para você assim: como os montes de Sião. Se eu cantasse assim para você: os que confiam no Senhor
Você sabia que isso é um salmo? Salmo 125, 1 e 2. Então, quando Jesus disse, meu Deus, aqueles que estavam na congregação ali ao redor da cruz, começaram a lembrar de tudo isso que está escrito no Salmo 22. E eles começaram a olhar para Jesus na cruz e lembrar do que está escrito no Salmo 22, e agora eles começam a ver assim a descrição do que estava acontecendo com Jesus naquele momento, com aquilo que está escrito no Salmo 22. E eles olharam assim e eles falaram, caramba, que revelação esse salmo é para nós. Porque agora nós estamos vendo o cumprimento desse salmo diante dos nossos olhos. E aí, o salmo, se a gente começar a ler novamente aqui, e ver aos olhos da cruz, se a gente quiser acompanhar esse salmo em Mateus capítulo 27, 41, 42, e a gente pode acompanhar isso, verso de número 7, do Salmo 22, verso 7, diz assim, caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Não foi exatamente isso que aconteceu aí em Mateus capítulo 27? Exatamente isso, quando Jesus estava na cruz, as pessoas passavam, balançavam a cabeça aí, ó. Olha só, ele não disse que era o Filho de Deus, ele não disse que ele clame agora a Deus e deixa que Deus venha ajudar ele. E as pessoas que estavam ali ao pé da cruz conseguiam identificar isso que estava acontecendo com Jesus como sendo uma profecia. E toda a descrição da crucificação está aqui com detalhes no Salmo de número 22. Olha o verso 12. Muitos touros me cercam, sim, me rodeiam os poderosos de Baçã, como leão veloz rugindo, escancaram a boca contra mim. Aqui nós temos a imagem dos inimigos de Jesus ao pé da cruz, dizendo para ele, bem feito, jogando os insultos a Jesus na cruz. Olha a imagem de exaustão no verso 14 do Salmo 22. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. E não foi isso que aconteceu com Jesus quando estava na cruz? Não teve sede, não ficou exausto, não disse ele, tenho sede. Essa imagem de esgotamento da cruz, querido, as articulações de Jesus sendo separadas por causa da quantidade de horas que ele permaneceu pendurado naquela cruz, todas as juntas do seu corpo foram se desligando, e por causa da desidratação, as câimbras começaram a tomar conta do seu corpo, e câimbras terríveis, e ele pendurado lá no madeiro, na cruz, sentindo toda aquela dor da crucificação. Verso 16, cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Mateus 27, 35, exatamente como está escrito no Salmo de número 22. Queridos, na palavra de Deus usa a expressão cães. Sabe como é que os judeus chamavam os soldados romanos naquela época? Adivinha? Cães. Esse era o nome que os judeus davam para os soldados romanos. Cães, chamavam eles de cachorros. E aqui nós temos a descrição, a imagem da morte de Jesus Cristo, uma profecia detalhada que foi escrito 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. Foi escrito antes de existir a crucificação como pena de morte. Tudo isso contido aqui no Salmo de número 22. O que isso nos mostra? Pelo menos uma coisa, que o Senhor conhece a dor do abandono. Se você hoje se sente abandonado, abandonada, saiba de uma coisa: Jesus Cristo
conhece a dor que você está passando, porque ele passou por isso, porque ele enfrentou problemas maiores do que o teu. E hoje a gente não consegue entender a magnitude do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E eu confesso para vocês, queridos, até antes de sentar e estudar e refletir este salmo, a única referência que eu tinha desse salmo era a referência profética de Jesus Cristo no Calvário. Mas o Senhor me mostrou que não é só uma referência profética da morte de Jesus Cristo. Esse salmo também é um salmo de conforto para todo aquele que está se sentindo abandonado. É um salmo escrito para ministrar ao coração que está doendo, porque Jesus passou por isso. Agora, quem acha que o Salmo 22, assim como eu achava, é apenas a descrição do sofrimento e da dor de Jesus Cristo, não conhece a totalidade desse salmo. Porque a partir do verso de número 19, há uma mudança de tonalidade no salmo. No verso 19, a história começa a mudar. E aquilo que era um pranto de lamento, que era um salmo de lamento, começa agora a ser um salmo de louvor. A mesa vira, o jogo é virado. O jogo é virado. Veja bem no salmo de número 22, verso 19, a segunda parte do salmo. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da minha vida, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondes. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Verso 25, de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Queridos, de repente, no Salmo 22, a história muda. O que eu disse antes, um pranto, uma oração de lamento, se torna uma oração de louvor, de gratidão a Deus. Ele diz assim, Senhor, de ti vem o meu louvor, o tema do meu louvor vem de ti. Queridos, e é interessante que ele diz assim, que no verso de número 25, de ti vem o tema do meu louvor, aonde? Na assembleia, a grande assembleia. Sabe o que ele diz aqui? A grande assembleia é uma figura de linguagem para dizer no culto. Quando eu estava no culto, quando eu estava no louvor, no meio da tua presença, com os teus filhos, a minha história mudou, Senhor. A minha visão das coisas mudaram. A perspectiva dele, quando ele chega na congregação para adorar a Deus, ou uma palavra profética vindo do sacerdote, abriu os olhos dele, mostrou para ele o fim da história dele, ou simplesmente no meio da adoração ele começou a enxergar a presença maravilhosa de Deus, mesmo naquela situação em que ele estava. Por isso que não é bom se isolar quando a gente está sofrendo. Não é bom a gente se isolar num canto quando a gente está se sentindo só. Quando a gente está se sentindo só, a gente tem que fazer como o salmista. Primeiro ele para de reclamar e ele começa a orar a Deus. Ele vai à casa de Deus e ele começa a louvar a Deus.
Ele começa a louvar a Deus. O louvor, sabe o que é o louvor? É uma proclamação dos feitos maravilhosos de Deus. Quando a gente louva a Deus, a gente está proclamando os feitos maravilhosos que o Senhor fez. E aí ele está dizendo, quando eu estava fazendo isso, a minha história mudou. Eu comecei a enxergar as coisas da perspectiva do Senhor. E Deus começou a revelar para ele que a história dele não terminava ali no verso 18. Que a história dele iria continuar. Interessante, queridos, que há uma mudança de tonalidade, há uma mudança de coração. E você sabe que Jesus Cristo ele só não citou o verso número 1 do Salmo 22. Você sabe que ele também citou o último versículo do Salmo, que é o versículo 31. Em outras palavras, ele diz assim, olha aqui o verso 31. Verso 31, e um povo que ainda não nasceu proclamaram os teus feitos, pois ele agiu poderosamente. Em outras palavras, sabe o que Jesus disse na cruz? Está consumado. É exatamente a frase que ele usou aqui no original. Está consumado. Significa que Jesus, ele não citou só o sofrimento, mas ele citou a vitória que todos aqueles que esperam no Senhor alcançarão, amigos. E a segunda parte fala sobre isso, que de repente a história muda. E mesmo quando Davi não sentia, quando ele não sentiu que Deus tivesse totalmente, mesmo quando Davi se sentiu totalmente abandonado por Deus, quando ele foi à congregação, Deus abriu os olhos dele para mostrar para ele que aquilo não era a realidade das coisas. Sabe, queridos, às vezes a gente não pode confiar muito no nosso sentimento. Às vezes a gente não pode confiar em tudo aquilo que a gente sente. Porque quando Davi, ele percebe que embora ele se sentisse abandonado, embora ele estivesse naquela situação, isso não era o caso, isso não era a realidade. Deus jamais havia escondido o rosto dele. Deus jamais havia deixado ele querendo saber onde Deus estava. Onde é que Deus estava no sofrimento de Davi? Junto com ele, naquele lugar, aonde ele estava. Onde é que Deus está no nosso sofrimento? Exatamente conosco, ali conosco, naquele lugar. Eu preciso da tua ajuda agora. Eu preciso que você diga uma coisa para a pessoa que está do teu lado. Deus nunca abandona um filho seu. Pode fazer esse favor? Deus nunca abandona um filho seu. Deus nunca abandona um filho seu. Quando Josué estava no final da vida dele, ele precisou passar as rédeas do ministério para Josué, seu discípulo. Moisés chama toda a congregação de Israel e ele faz uma proclamação. Deuteronômios capítulo 31, 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. Ele lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Verso 8: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Ele diz: não desanime. A palavra de Deus é bem clara, queridos, que Deus não abandona um filho seu. Nunca abandonou, e deixa eu te dizer aqui, você não vai ser o primeiro ou a primeira. Não existe isso no currículo de Deus. Deus nunca abandona um filho seu.
Portanto, se o seu sentimento é um sentimento de abandono, saiba que se você é um filho ou uma filha de Deus, esse é um sentimento falso. Porque a verdade é, Deus está presente na sua vida. Essa é a verdade, isso é o fato. Isso é fato. Porque ele disse, eu estarei com você e jamais te abandonarei. Quer outro? Em Isaías 43, verso 1 e 3. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Recebe porque é a palavra de Deus. Recebe porque é a promessa de Deus, que não vai nos abandonar. O sentimento pode vir, ele pode até ser real no nosso coração, mas eles não são fatos. O fato é que Deus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Foi a última palavra que Jesus deixou para os seus discípulos quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. A última coisa que ele disse para os discípulos foi, eu vou estar com vocês todos os dias. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Queridos, pode vir o sentimento de abandono, pode vir o sentimento que for, mas o fato é, Deus está presente na sua vida. Deus está presente na sua vida. Não importa, queridos, o que você esteja passando hoje, Deus está presente. Então nunca avalie a sua situação antes de ouvir o que Jesus tem, o que Deus tem para dizer. Quem fez o discipulado da semana com a gente ouviu isso. Que a gente nunca pode avaliar uma situação na sua totalidade até que Deus nos revele a verdade sobre ela. Você pode até se sentir abandonado, pode até sentir que teu testemunho não está dando certo, você pode até sentir 1 milhão de coisas, mas os fatos é que revelam. Fato é, Deus diz, a tua vida está nas minhas mãos. E quando Deus tem um plano na sua vida, é impossível você morrer antes que esses planos aconteçam. Não existe a mínima possibilidade de você morrer antes que Deus cumpra o propósito que Ele tem na tua vida. Fato. Fato. Queridos, vamos terminar. Essa é a maravilha do Salmo 22. Essa é que o Salmo 22 ministra em nossos corações. Que Deus é por nós. Que Ele é o nosso ajudador. Que Ele está presente. E há uma história muito bacana durante a Segunda Guerra Mundial. O exército dos Estados Unidos foi obrigado a evacuar, a sair das Filipinas. Aliás, uma grande tragédia aconteceu na Filipina esses dias. Vamos estar orando pelas famílias de lá. Tragédia terrível. E durante a Segunda Guerra Mundial, então, os Estados Unidos teve que sair daquela região e os japoneses tomaram conta. E o exército dos Estados Unidos deixou para trás alguns soldados que se tornaram prisioneiros dos japoneses. E os próprios prisioneiros de guerra que ficaram lá, eles se chamavam de homens fantasmas, homens esquecidos da sua nação. E eles tiveram que fazer a famosa marcha da morte, 70 milhas, marchando a pé. E aqueles que iam devagar demais experimentavam as baionetas, eram mortos com as baionetas dos japoneses. Aqueles que ficassem doentes no meio do caminho, morriam. Então ele sabia que se fosse pelo cansaço ou pela doença, eles não chegariam ao outro lado.
E depois de 3 anos, 513 soldados ainda estavam no campo de concentração dos japoneses. E a história muda, e os Estados Unidos começa, junto com 200 soldados da guerrilha filipina, começam a retomar o território novamente. E uma das histórias mais famosas de guerra de toda a história dos Estados Unidos, que 180 soldados americanos, com 200 soldados da guerrilha filipina, conseguiram botar para correr 8.000 soldados japoneses naquela área do Pacífico. E quando eles estavam avançando, os prisioneiros de guerra ficaram sabendo, mas o ânimo deles se desfaleceu. Por quê? Porque eles estavam vendo que os japoneses, antes de fugir, estavam matando os prisioneiros. E aí então, o desespero tomou conta do coração daqueles prisioneiros que estavam ali. E conta que um soldado americano, quando ele chega no acampamento dos prisioneiros, que ele entra na cela, ele vê um prisioneiro lá no cantinho da cela, no escuro, todo encolhido, magrinho, todo desidratado e chorando. E aí ele pergunta, ele diz assim: eu pensei que vocês tivessem esquecido de nós. O soldado americano virou para ele e falou assim: não, vocês são nossos heróis. Nós viemos aqui para buscar você. Sabe, queridos, um dia, se você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ver Ele face a face. E você vai ouvir Ele dizendo assim: eu vim para buscar você. Eu vim para buscar você. Eu vim para tirar você de toda essa luta, de toda essa tribulação, de toda essa dor, de todo esse sentimento de desespero, todo esse sentimento de abandono. Jesus vai falar para você assim: eu vim por você. Um dia você vai ver Jesus face a face. Um dia você vai ter essa experiência de poder ver toda a sua história sendo revelada diante dos teus olhos. E toda a dor, toda a tristeza, tudo aquilo que te machucou a vida inteira vai ser sarado instantaneamente. Amém, Jesus. Deus está no controle da sua história. Muitos de vocês conhecem o poema Pegadas na Areia. É um poema muito lindo mesmo. E o poema diz assim: uma noite eu tive um sonho. E eu sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. E para cada cena que passava eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Mas quando a última cena passou diante de nós, eu olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. E isso me aborreceu profundamente. Então perguntei ao Senhor: Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, Tu andaria sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, eu notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Eu não compreendo porque nas horas em que eu me senti mais necessitava de Ti, Tu me deixaste sozinho. Aí o Senhor responde. Ele diz: meu querido filho, ou minha querida filha, jamais te deixaria nas horas de provas e de sofrimento.
Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas pegadas. Foi nesse momento que eu te levei em meus braços. Talvez agora você só consiga enxergar um par de pegadas na areia da sua vida. Mas saiba de uma coisa: são as pegadas do Senhor, não são as suas. Porque talvez há muito tempo atrás você perdeu as forças de caminhar. E hoje é Ele que te leva nos braços. Vamos ficar de pé. Saiba de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo. Deus está em absoluto controle da sua vida. Absoluto controle. Se hoje você se sente abandonado, sofrendo, o sentimento ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, a gente nunca deve menosprezar isso. Mas eu já disse e vou repetir, fatos são diferentes de sentimentos. Sabe qual é o fato maior? É que Jesus jamais vai te abandonar. E por quê? Porque Ele te ama muito. Se há um sentimento de que Deus não me ama, Deus não se importa comigo, esse sentimento não é verdadeiro. Porque a verdade é, Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você. Deus te ama e Deus pagou um preço alto para ter você para Ele. E Deus não vai abandonar algo tão caro. Deus não vai abandonar algo tão caro. Deus não vai deixar para lá algo que Ele pagou tão caro. Você não deixaria, muito menos Deus. Pode ter certeza. Diga como o escritor sacro disse no livro de Jó: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e a minha história ainda não acabou. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Senhor, a tua natureza imutável é o motivo da nossa esperança. Porque o Senhor não muda, nós podemos confiar na palavra que ouvimos aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque sabemos que um dia o Senhor virá nos resgatar de toda dor, de toda angústia, de todo sofrimento, de todo maltrato, de todo abandono, de tudo aquilo, Senhor, que o diabo, Senhor, e o mundo tentou lançar sobre nós, fazendo-nos, Senhor, colocar para baixo, Deus querido. Mas o Senhor um dia virá, Senhor, e nós iremos ouvir dos teus lábios que o Senhor veio por nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Que a tua graça, Senhor, envolva cada coração aqui nesta congregação. Que o Senhor transforme o louvor do nosso coração, assim como tu transformou o louvor do coração de Davi. Transforma, Senhor, o sentimento do nosso coração nesta manhã. E aonde há tristeza, que brote a esperança e a alegria que flui do trono da tua graça, ó Deus querido. Visita, Senhor, o mais profundo do nosso coração hoje. Ó Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade.
e declaramos mais uma vez: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a minha vida, se levantará sobre a terra e a minha história será concluída. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado.